Então, agora nós temos o prazer de receber a Andréia, que vai falar para nós sobre a vida não termina no túmulo. Até. Boa noite. Eu quero. É tanta coisa. Tá. Eu quero agradecer primeiro ao convite da casa para fazer esse estudo. É sempre uma oportunidade muito preciosa poder vir falar, mas não só, né, essa troca que a gente faz, né? De poder lançar perguntas, de poder plantar uma sementinha, de sair com mais perguntas ainda e da gente querer saber cada vez mais. Então é uma troca realmente muito preciosa, é uma tarefa que eu tenho assim muita alegria de fazer. Porque cada vez que eu faço, eu vejo que era um tema que eu precisava estudar, que eu precisava rever e colocar para mim. Quando a gente fala, então, que a vida, né, não termina no túmulo, a gente está fazendo reflexões sobre a morte. E nessa dimensão que a gente está, essa dimensão física e espiritual, ainda é um tema muito complicado para a gente. Porque a gente tem muitas teorias, a gente sabe internamente de algumas coisas, mas passar por isso, ver as pessoas que a gente ama passar por isso, ainda para a gente é complicado. Né? Não é uma coisa totalmente que a gente assimila completamente. Então, é uma jornada, né? E a espiritualidade vai falar que esse processo de desencarnação é uma transição fundamental na jornada da nossa alma. E que marca essa separação do corpo físico e a liberação do espírito para que a gente continue a nossa evolução no plano espiritual. Então, é uma experiência natural, é inevitável e faz parte de um ciclo reencarnatório da alma. Assim, a visão espírita da morte, da desencarnação, ela vai nos apontar para uma continuidade da vida após o túmulo, após a nossa morte física. E de acordo com a doutrina espírita, o corpo físico ele é apenas uma vestimenta temporária que abriga o espírito durante a sua jornada. E quando chega o momento da desencarnação, o espírito vai se desprender suavemente desse corpo, iniciando uma nova etapa na sua existência. Mas esse processo, ele não é igual para todos. Ele vai ocorrer de forma diferente para cada indivíduo. E por quê? Porque ele depende da evolução espiritual, da maturidade espiritual daquele espírito e também das circunstâncias da sua vida terrena. Portanto, é um processo que é uma parte intrínseca da vida. Quando eu falo dessa vida, aí eu falo de uma vida com V maiúsculo, tão natural, previsível, quanto é o nascimento. Mas aí, como eu disse,
para a gente aqui nessa dimensão, ainda é um tema delicado, temido e evitado na nossa sociedade, né? Principalmente nessa sociedade moderna. Tem gente até querendo fazer assim tratamento para viver para sempre, para viver mais de 100 anos. Tem um bilionário aí com os planos desses. Não sei se vocês já leram a respeito. Enfim, então é muito difícil para a gente, né, para nós lidarmos com isso. Mas ninguém vai escapar. E a morte não faz distinção. Atinge indiscriminadamente a todos. E nem mesmo as boas ações garantem a imunidade. Porque tanto os virtuosos quanto os ímpios vão ter que enfrentá-la. Tem uma médica, não sei se vocês já ouviram falar dela, Elizabeth Kubler-Ross, que escreveu um livro maravilhoso, A Roda da Vida. Quase desidratei de chorar com esse livro. Mas eu sugiro que, vocês puderem, vocês leiam. Ela fala assim, que aqueles que valorizam o controle sobre as suas próprias vidas são os que mais se perturbam com a ideia de que também estão sujeitos ao processo do desencarne. Ela era uma médica que trabalhava com os pacientes terminais, que já estava terminando. Então, ela vai escrevendo sobre o que ela convivia e sobre o que se falava com ela naquele momento. Vale a pena ler. Como a gente está aqui numa reunião pública, e eu imagino assim, que alguns podem estar vindo pela primeira vez, outros até pela primeira vez tendo contato com a doutrina espírita, né? Outros ainda no comecinho, tentando entender. Então, eu achei que seria legal para a gente fazer essas reflexões, a gente resgatar alguns conceitos que eu acho que são importantes. E até para a gente que já está na doutrina, a gente refrescar a memória e até fixar alguns conceitos. Eu acho importante isso. Então, lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade vai nos esclarecer que a causa da morte dos seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. Então, que a matéria inerte, ela vai se decompor e vai formar novos organismos. Isso a gente já sabe. Lei física, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, os elementos que compõem o ser orgânico vão sofrer novas combinações e vão resultar em outros seres. Já o princípio vital, ele volta para a massa de onde saiu, que é a fonte universal. Esse princípio vital, ele é o agente dessa vida orgânica. Extrai-se da fonte universal o princípio vital e o princípio da atividade. Eles são absorvidos, são assimilados, nossos órgãos vão se impregnar com esse fluido. E olha que interessante, esse fluido vai dar a possibilidade de que todas as partes do nosso organismo tenham atividade e se comuniquem entre si. E aí, em casos de lesões, esse fluido é que vai normalizar a função que foi perturbada. Porém, a espiritualidade nos esclarece
que quando há uma destruição ou uma alteração muito profunda desses elementos que são essenciais para o funcionamento dos órgãos, esse fluido vital vai se tornando impotente para poder transmitir esse movimento da vida. E o ser morre. E eles nos esclarecem também que a quantidade de fluido vital, ela não é absoluta em todos os seres orgânicos. Ela vai variar conforme a espécie, e ela também não é constante, seja no indivíduo ou seja em indivíduos de uma espécie. Então, alguns indivíduos, eles são saturados desse fluido. Outros vão ter apenas o suficiente. Por isso, para alguns, a vida é mais ativa, é mais abundante. Mas eles falam também que a quantidade desse fluido se esgota. Então, que pode se tornar insuficiente para manter a vida. E que essa quantidade deve ser sempre renovada pela absorção e pela assimilação das substâncias que o compõem. E como é que a gente renova esse fluido? Alimentação, sono, interação com o ambiente e harmonia espiritual. Então, a casa psíquica, a casa mental, é muito importante. Por quê? Porque é isso que vai impactar ali na nossa saúde e na vitalidade orgânica. E a espiritualidade vai falar, olha que interessante, esse fluido vital pode ser transmitido de um indivíduo para o outro. Quem tem mais pode doar para quem tem menos. E, em certos casos, até prolongar uma vida que está prestes a se extinguir. E que quando esses elementos, que são essenciais ao nosso funcionamento, eles se desorganizam, então a energia não circula. E aí cessa esse movimento e tem a morte física orgânica. Então, recapitulando, gente, seres orgânicos, tá? Possuem em si uma fonte de atividade que dá vida. Então, nós, humanos, animais, plantas. Então, nós temos a matéria, mais esse princípio vital, que vai ser uma força motriz para esse corpo orgânico, que vai ser a vida. E os seres inorgânicos, aqui nessa dimensão, em que não há esse movimento, não há essa força vital. Então, é apenas uma agregação da matéria, que são minerais, ar, água, né? Essa parte inorgânica. A fonte desse princípio vital é o fluido universal. E esse princípio vital é um para todos os seres, mas modificado conforme a espécie. E que esse fluido universal, então, vai se distinguir da matéria por ter propriedades especiais. E o espírito é que vai se utilizar dele para ficar estável. Senão a matéria fica numa perpétua divisão. E esse fluido, então, sob a ação do espírito, vai poder vai poder ter inúmeras combinações.
E fazendo essas combinações com a matéria, sob a ação desse espírito, vai produzir essa variedade de coisas que a gente conhece. Ok? Então vamos lá. Na morte, o perispírito vai se desprender. Molécula a molécula. Conforme ele foi unido no nascimento. No nascimento é o contrário. Vai molécula por molécula se unindo. Não é uma coisa instantânea, não. Vai levando um tempo e o espírito só se une completamente na hora de nascer. Então, na morte vai ser o contrário. Vai se desprendendo molécula a molécula, conforme ele se uniu, até que o espírito fique livre. E aí a espiritualidade vai falar, olha, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É a morte do corpo que determina a saída do espírito. Uma alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, o perispírito ele vai se separar quando cessa a vida orgânica. Não tem mais ambiente ali para ele. Entendem? E esse desprendimento não vai ser súbito. É gradual e, mais uma vez, vai variar conforme a experiência do indivíduo, conforme a bagagem daquele espírito. Então, imaginem, para quem os valores ainda são muito voltados para o mundo material, pode levar semanas, meses, anos para ter esse desprendimento. Mas para quem é mais desapegado, para quem já tem algum entendimento, é muito mais rápido. A espiritualidade também vai nos falar que o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. O momento mesmo da morte não é de sofrimento. Morte aqui falando desse desprendimento do espírito. E que na morte natural, por esgotamento desses recursos físicos, o homem deixa a vida sem perceber. Porque, gente, os laços entre alma e matéria, eles vão se tornando meio frouxos. E vão se desprendendo gradualmente. Então, eles não se desatam. Eles se desatam, falando melhor, eles se desatam, mas eles não rompem. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o perispírito, que é esse corpo intermediário, que faz a ponte entre matéria e espírito, ele não é destruído. E algumas vezes ali, nos instantes, né, derradeiros ali da vida física, a alma já deixou o corpo. E só tem vida orgânica. Só completando ali aquele ciclo que está terminando. E a alma, ela pode sentir, muitas vezes, que esses laços já estão sendo desfeitos. E muitas vezes ela mesma vai fazer esse trabalho de desfazê-lo inteiramente. Porque ela já percebe um futuro que está ali se desdobrando diante de si. Mas a espiritualidade diz também que, por exemplo, em casos de mortes violentas, a separação dessa alma e a cessação da vida física pode ser quase instantânea. Mas em todos os casos, esse instante para todo mundo
ele vai ser breve. Então, após a morte, essa alma volta ao mundo dos espíritos, tornando-se novamente espírito. Porque a gente fala de alma, é um espírito encarnado, tá? Alma é espírito encarnado no espiritismo. Então, quando essa alma se liberta desse corpo, torna-se novamente espírito, conservando a sua individualidade, mesmo sem esse corpo material. E como que conserva essa individualidade? Porque ela ainda mantém esse fluido que lhe é próprio. De acordo com a atmosfera do seu planeta, com a aparência da sua última encarnação, que é o seu perispírito. Lembram que eu falei que ele não é destruído? E nesse corpo, nesse perispírito, ficam impregnados ali as nossas lembranças, boas e ruins, as experiências que tivemos nessa encarnação, o uso que se fez dessa encarnação. Muitas vezes, espíritos conhecidos, amigos, vêm receber esse espírito que acabou de se desligar. Às vezes, auxiliam esse desligamento. E eles falam que a gente se encontra também com aqueles que a gente perdeu de vista nesse processo de tantas encarnações. Então, há encontros e reencontros. O perispírito, ele vai ser formado, o espírito vai extrair material para fazer esse perispírito do meio aonde ele se encontra. Então, elementos do perispírito variam conforme os mundos. E a natureza dele também, e isso é muito importante a gente lembrar, que a natureza desse perispírito, desse elemento do perispírito, ela está ligada ao adiantamento moral e espiritual desse ser. Então, espíritos inferiores podem ter um perispírito pesado, que apesar de etéreo, pode até ser confundido com corpo físico. Há muitos casos de médiuns, por exemplo, que falam que percebem, às vezes, né, manifestações de perispíritos assim, tão densos que é confundido mesmo com uma pessoa materializada. Então, dependendo da evolução desse espírito, ele vai conseguir retirar do meio aonde ele vai encarnar partes mais puras ou mais grosseiras dos fluidos daquele ambiente para formar seu perispírito. Então, está vendo que a gente está, assim, a gente trabalha na nossa encarnação, em como que a gente vai ser, como que vai ser nosso corpo sutil, sempre. Não é nada que nos é imposto, não é nada que cai no nosso colo. A gente está ali participando ativamente. E dependendo do que a gente dá conta. Então, olha só, o espírito vai atrair as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Isso é sintonia, gente. Isso é sintonia. O corpo físico é formado pelos mesmos elementos para todos nós. E os seus efeitos são iguais para todos. A gente está aqui sob as leis físicas que são as mesmas para todo mundo, né? Mas os efeitos perispirituais são diferentes. Porque a evolução de cada ser vai transformando esse perispírito
sucessivamente. E ele vai, então, acompanhando esse progresso desse ser. Esse perispírito recebe também, de modo direto e permanente, a impressão dos nossos pensamentos. E como a natureza do perispírito ela é similar ao dos fluidos espirituais, ele assimila tudo com muita facilidade. Então, os mais secretos movimentos da nossa alma vão repercutir nesse perispírito. Os pensamentos dos encarnados, vão atuar sob fluidos espirituais que circundam todos os ambientes. E vai se transmitir de espírito para espírito, saneando ou infestando os fluidos desse ambiente. Ou seja, nós vivemos numa rede de vibração, de pensamentos e de fluidos. Transmitindo e trocando isso o tempo todo. E, aliás, é graças a isso que nós podemos ter experiências mediúnicas, por exemplo. Porque uns têm mais facilidade para poder atingir ou manipular esses fluidos. Então, após deixar o corpo, a alma vai passar por um período que na doutrina espírita eles dão o nome de um período de perturbação. O que vai ser isso? E, novamente, esse período vai depender da evolução de cada espírito. Quem é mais apegado à matéria, fica mais impregnado por ela. É um período de luto para aquele espírito. Porque é um luto pelo que se perdeu, por quem ficou. Luto por quem se era, as funções que tinha, os papéis que exercia, os títulos que tinha. Então, Kardec vai falar que é uma parte muito complexa e é desafiadora no processo de desencarnação. Porque está relacionada a uma revisão da vida, ao julgamento pessoal, à confrontação das consequências das ações passadas. E nesse ponto em que a alma deixa o corpo físico, ela vai passar por um exame espiritual minucioso. Um exame da sua trajetória terrena, enfrentando as consequências das suas escolhas, dos seus atos, dos seus comportamentos. Mas olha só, o Espiritismo, com Kardec, vai romper com um modelo que existia de que morremos e o além-túmulo é ou vai para o céu ou vai para o inferno, ou vai ficar ali no purgatório. Só não tinha outra opção. Você ia para um ou você ia para outro. A doutrina espírita vem e fala, olha, não é assim não. Entre um mundo mais elevado e um mundo mais inferior, tem várias dimensões. Tem várias experiências. Tem uma vasta trajetória, porque somos espíritos em evolução. Então, nesse processo de vida pós-morte, não há um julgamento externo. Porque todo mundo morria de medo do julgamento externo, né? De alguém chegar, né, Deus, sei lá, e julgar, e aí você vai para lá, você vai para cá, aquela coisa.
Então, não tem, gente. Não tem um julgamento externo. Não tem uma punição que vai ser infligida por entidades superiores. O que tem, que eu nem sei se é melhor ou pior, é o próprio indivíduo ali, se responsabilizando e se confrontando com a realidade das suas ações, os seus efeitos na vida alheia e na sua própria evolução espiritual. E olha, tem hora que a gente é muito mais severo com a gente mesmo do que uma terceira pessoa. Tem hora que a gente pode ser um carrasco assim muito eficiente, né, sobre a nossa própria vida. Então, é um processo emocionalmente desafiador para o espírito. Porque é esse espírito se confrontando com a sua própria consciência, suas responsabilidades e o impacto das suas escolhas. O Chico Xavier, ele vai evidenciar que o desencarne, também como antes se pensava, né, que tipo assim, morreu, está tudo resolvido, né? Porque ou você vira anjo, por um lado, ou você vai ficar lá no inferno eterno. A humanidade adora um castigo eterno, né? Então, ele fala, olha, desencarne não significa escapar das responsabilidades passadas. Então, tipo assim, você não vai virar uma outra pessoa instantaneamente, porque desencarnou. Você está lá diante de si, né? Então, ele fala, é um momento de enfrentamento das dívidas morais e da lei de causa e efeito. Então, é um momento de extremo aprendizado. Um aprendizado que pode ser profundo e impactar essa trajetória. Porque aí o espírito vai compreender, a gente vai ter uma ampliação de consciência, então vai ter uma compreensão melhor das ações, né, que contribuíram para o seu próprio crescimento e para o desenvolvimento daqueles com quem a gente interagia. Interage. Então, a gente saber que a morte do corpo não é a morte de todas as realidades, vai influenciar profundamente a duração desse período de perturbação. Porque sabendo disso, já há uma certa compreensão e aceitação desse processo. E no início tudo é muito confuso mesmo. A alma precisa de um tempo para entrar nesse conhecimento de si mesma. E eles falam que a gente fica no estado de uma pessoa que despertou de um sono profundo e que procura, então, se orientar sobre essa situação. Mas que a lucidez e a memória vão voltando aos poucos. E aí, novamente, dependendo do indivíduo que está ali, essa perturbação vai poder durar horas, meses ou anos. O tipo de morte também influencia essa perturbação. Violência, suicídio, acidentes, ferimentos muito extensos. Então o espírito pode ficar surpreendido, espantado, pode até não acreditar que está morto. Quem frequenta ou frequentou reuniões de educação mediúnica ou de tratamento espiritual já passou por essa experiência, sabe? A gente vê manifestações de espíritos, né, em manifestações, em reuniões mediúnicas, por exemplo, ou de tratamento, que eles não estão entendendo que eles estão separados do corpo.
E quando você pergunta para ele há quanto tempo que ele está questionando, que ele está há 300 anos, há 200 anos, eles ficam ali, numa roda sobre si. Podem ficar próximos das pessoas com as quais convivia. E a espiritualidade vai falar uma coisa que me chamou muita atenção nesse estudo. Esse espírito pode permanecer em um estado de ilusão, sem perceber mudanças nas relações e ambientes. Vive o que acredita. Olha a casa mental. Vive uma ilusão. Acredita que o corpo ainda é sólido. Em reunião mediúnica a gente vê isso. Observa o funeral como se fosse de uma outra pessoa. Acha que aquilo tudo ali não lhe diz respeito. E essa ilusão pode se prolongar até que ele consiga desprender totalmente o perispírito. Para tentar começar a compreender o que aconteceu. E a espiritualidade vai falar também que em casos de morte coletiva, observa-se que os espíritos nem sempre se encontram e ficam unidos. Porque cada um tem o seu caminho a seguir. Então, é isso, né? Quem cultiva bons valores durante a sua experiência terrena, física, o período de perturbação pode ser mais breve e sem tanta angústia. Então, quando no Espiritismo a gente diz que há uma vida além túmulo, nós estamos afirmando que há lugares habitados por espíritos, que há um mundo espiritual coexistindo com o mundo material. E que nos intervalos das encarnações nós somos espíritos na chamada erraticidade. Ou seja, sem o corpo material e aguardando novos destinos. Como eu já disse, esse intervalo vai durar horas, anos ou séculos. Não há um limite estabelecido. E isso vai acontecer com espíritos de qualquer grau de adiantamento. A não ser os da classe espíritos puros, né? Os espíritos puros, eles já estão no estado que não reencarnam mais, não precisam mais da experiência física. Então, lembrar também, reencarnação não é a mesma coisa que ressurreição. São termos diferentes. O objetivo do ser humano é sair do ciclo reencarnatório e atingir o estado de ressurreição, né? Que está além das necessidades de encarnar. Diz que uma vez perguntaram para um mestre indiano para onde que ele iria após a morte. E diz que ele respondeu: eu vou para onde eu sempre estive. Porque é isso, gente. Há algo em nós também que já é livre dessa roda de causa e efeito. E é esse estado íntimo, desperto, que a gente deve descobrir em nós mesmos. Então, a encarnação é que é um estado transitório. Ok? É a encarnação que é um estado transitório. O nosso estado normal, natural, é o livre da matéria. No plano espiritual. Somos seres espirituais em uma experiência corpórea.
E os diferentes mundos são aqueles que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos moradas correspondentes ao adiantamento deles. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então, ninguém está num mundo que à toa. A gente veio para cá por necessidade, por sintonia, por estar correspondendo à nossa vibração, à nossa capacidade atual. E aí, nessas moradas, os espíritos serão felizes ou infelizes conforme as experiências que tiveram. Ou seja, as coisas não mudam só porque passou para um outro plano. Você continua a sua caminhada. A gente tem que lembrar também que o fato de ter deixado o corpo não quer dizer que está completamente desprendido da matéria. Lembra que eu falei que tem espíritos que são pesados, pode ser até confundidos com um corpo físico, né? Então, tem uns que conservam mesmo aquela imantação da matéria, né? Tem dificuldade para desmaterializar, conservam vínculos. Mas conforme esse vínculo vai sendo depurado, vai sendo desprendido, então as percepções e as sensações vão mudando. Nós sabemos que há aqueles que não se afastam, né, da esfera onde viviam, outros se adiantam, percorrem mais lugares, vão para mundos diferentes, podem encarnar em mundos diferentes. Outros permanecem em mundos mais trevosos, em situações bastante difíceis. Mas a espiritualidade sempre nos ensina que há muitas moradas. E, importante, que elas não são circunscritas e nem localizadas. Ou seja, há diferentes estados de alma na erraticidade que coexistem. Então, não é tudo compartimentadinho, organizadinho, caixinha AB. As coisas se entrelaçam, né? É uma sintonia. Nesse plano espiritual, nessa vida além túmulo, nós teremos outras percepções que não tínhamos quando encarnados, que faz com que esse espírito mude a sua maneira de encarar a existência. Ali os espíritos podem se instruir, podem melhorar sua condição, dependendo, é claro, da vontade e do desejo. E é na experiência corporal, então, que vai colocar em prática essas ideias, esses aprendizados colhidos nessa fase de erraticidade. E no caminho evolutivo, a gente tem que lembrar também que o plano espiritual é também matéria. Ele não é outra coisa. Porém, os espíritos ainda assim, eles não nos trazem maiores informações de qual o tipo de estrutura que essa matéria espiritual tem. Mas eles afirmam que é uma matéria mais apurada, mais elevada e mais etérea. E esclarecem que o mundo material e o mundo espiritual, eles não são espelhos. Então, não é essa fantasia que às vezes a gente tem de que há uma correspondência simétrica entre o mundo material e o mundo espiritual, como se fosse uma cópia um do outro. Eles são independentes, têm leis físicas, naturais, características de cada realidade.
São vibrações diferentes, dimensões diferentes e perspectivas diferentes de espaço-tempo. Nas obras espíritas, especialmente, por exemplo, nas obras de André Luiz, a gente vai ver também que os espíritos conseguem, em determinadas situações, interagir com esses campos dimensionais, né? Então, interage um pouco em um e um pouco o outro, né? E eles falam aproximando, tangenciando, fazendo contato temporário, a realidade tanto material e a realidade física, a realidade psicoespiritual. E eles falam que os espíritos mais evoluídos vão conseguir fazer isso mais facilmente, porque já manipulam potenciais energéticos mais intensos. Mas os que ainda estão em evolução, ou os não tão evoluídos, precisam contar com a proximidade de um médium, que vai fazer essa ponte e criar em conjunto uma atmosfera fluídico-espiritual comum. Isso, por exemplo, era o que acontece com reuniões de efeitos físicos, né? Em que o médium de efeitos físicos pode emprestar fluidos que vão interagir com fluidos dos espíritos, e esses espíritos conseguem se materializar para poder fazer o que tem que fazer ali, seja um tratamento de saúde, materializar algum aparelho. Então, numa reunião de efeitos físicos, principalmente décadas atrás, quando tinham essas reuniões assim, que elas até duravam mais tempo, era possível ver a luminosidade dos espíritos, tocar nos espíritos, conversar com os espíritos. Né? Quem frequentou essas reuniões, né, nessa época, nessa casa, minha mãe frequentava, né, o seu Enio, que também via que era um médium de efeitos físicos potente, o Chico, né? A minha mãe conta dessas reuniões que o José Grosso ou o Palminha passava aqui, ó, e você sentia as vestes te tocando. Eles cumprimentavam dando a mão. Você via as luzinhas do chakra coronário aqui do laríngeo passando, as luzes passando. Então havia uma interação, que conseguia ter uma interação maior. E aí a espiritualidade vai falar, então, que todos os globos que se movem no espaço têm algum tipo de habitação. Então, em que dimensão a gente ainda não consegue saber, né? E que essa constituição física desses diferentes globos também será diferente, como é aqui, gente. Aqui mesmo a gente tem uma diversidade muito grande de mundos. Né? A gente tem indivíduos, colocando no mundo natural, né? Seres que vivem debaixo d'água, que a gente não conseguiria. Tem uns que conseguem viver com pouco oxigênio, em outras regiões. Né? Então, aqui mesmo, a gente tem animais, plantas, que conseguem adaptar o corpo para aquele habitar ali. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Então, vai ser conforme aquele ambiente, o fluido daquele ambiente. Então, eles vão falar. As condições de existência de seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que lhes cumpre viver. Se jamais houvéramos visto peixes, não compreenderíamos que pudesse haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos,
que, sem dúvida, contém elementos que desconhecemos. Então, é desse jeito. Vocês querem que eu já pare? Tá, então eu vou introduzir aqui e aí vocês me dão um toque. Eu achei importante, para a gente poder falar um pouco a mais, falar da gente aqui também, né? De lidar com isso tudo, que não é fácil, né? Então, da gente falar um pouco sobre o luto. Eu acho importante a gente refletir sobre isso. Nas primeiras traduções do Evangelho, do aramaico e do grego, lá no Sermão da Montanha, que a gente lê assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas lá nessas primeiras traduções, não eram aflitos, eram bem-aventurados os enlutados, porque serão consolados. A palavra bem-aventurança, felicidade, no hebraico antigo, no aramaico, na língua do Cristo, quer dizer, literalmente, estar em marcha, em direção a. Portanto, infelicidade é estar parado. Parado ali sobre os próprios sintomas, sobre as próprias memórias, as próprias ilusões. E a palavra doença, no aramaico, significa andar em círculos. Então, ficar preso ali, fechado no sofrimento, em pensamentos obsessivos, em emoções que não são digeridas. Por isso, bem-aventurança é dar um passo a mais. E esse passo a mais não importa de onde você está. Lembram do Sermão da Montanha? Os enlutados, os pobres de espírito. Cada palavra do Cristo é um convite para a gente seguir. Para a gente seguir em frente. Para nos recolocar em marcha. Então, a partir das nossas experiências, a partir das nossas lágrimas, e há muito que caminhar, gente. A gente ainda está aprendendo muito, né? E sempre lembrando que essa direção dessa bem-aventurança, quem nos aponta é Deus. Então, ficar de luto é aceitar que o passado se torne passado. Isso não quer dizer esquecimento, mas é parar de projetar esse passado sem cessar sobre o presente. Porque quando isso acontece, a gente tem um impedimento de que esse presente seja plenamente vivido. A gente fica num ponto lá atrás. Então, aceitar que o que foi já não é mais. Implica em agir. A espiritualidade nos diz isso, implica em agir. Em marcha. Caminhar. Não ficar passivo diante dos fatos. Ficar de luto por uma perda é dar-se o direito de elaborar essa perda. De chorar essa perda. Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro. Porém, ele nos ensinou também que a gente não deve se fechar na tristeza. Ele nos diz em marcha. Então, não se fechem na tristeza, deem um passo a mais, porque Jesus não se contentou em chorar Lázaro, ele o despertou.
Ele não se contentou em chorar pela infelicidade do mundo. Ele propôs ações para que esse mundo se tornasse um mundo melhor. Portanto, é preciso fazer o luto, viver esse luto, fazer essa travessia, não ficarmos presos em memórias, ir além, mas tem que passar por elas. Porque quando a gente não vivencia esse luto, quando a gente não elabora os nossos lutos, o corpo vivencia. E na origem de muitas enfermidades, pode ter aí lutos que não foram vividos, mortes que não foram aceitas. Há um passado que não passa, que teima em voltar no corpo. Há muito sofrimento no apego, em querer que fique ou que dure o que não foi feito para isso. Portanto, vivenciar um luto é condição de saúde, de possível felicidade. Se exige tempo, lucidez, aceitação. Como eu disse, não é renegar o que foi, o que passou, mas confiar que nós podemos ser conduzidos para algo novo, para novos aprendizados, para novas experiências. O espírito que partiu também faz esse luto, nós vimos isso. Então, quanta coisa se compreende, quanta coisa se amplia quando a gente toma consciência, ou aqui, ou lá, de uma nova condição. Portanto, em marcha. Todos. Um passo a mais, além do conhecido. Com confiança. E ao fazer esse estudo, algo que me chamou a atenção foi o entendimento de que planos materiais e espirituais são estados de ser e estar. São estágios de consciência, onde ondas e vibrações, pensamentos e emoções se cruzam sem se confundirem, como ondas sonoras no ar. Então, que as nossas emoções, nossas crenças, elas se corporificam, organizando ou desorganizando os nossos tecidos energéticos e físicos. Então, muito importante, gente, a maneira como a gente vive e administra as nossas crenças, as nossas emoções, para que os nossos corpos físicos, os nossos corpos sutis possam se organizar em padrões de mais saúde interna e externa. Então, talvez a gente deva colocar como reflexão, para terminar, a atenção a respeito das nossas sintonias. Com quem a gente está se associando mentalmente? Com quem que a gente se sintoniza? Que lugares a gente tem escolhido permanecer? Então, é muito importante que a gente tenha consciência desses intercâmbios de força que sustentam essa árvore da vida. Ter consciência dessa impermanência, da nossa transformação que é constante. Nós temos o nosso corpo físico, mas nós temos também o nosso corpo de eternidade. E esse é construído, ele é tecido através das nossas ações, das nossas experiências, mas principalmente
dos nossos atos de comunhão, de partilha e de generosidade. Porque o que a gente doa já é eternidade. A nossa generosidade, a nossa troca já é eternidade. Mas o que a gente vive sem amor é tempo perdido. Isso é tempo perdido. Então, o céu não é o lugar que a gente vai conhecer após a morte. Cristo nos ensinou isso. É um estado de ser, uma generosidade interior. Então, a eternidade já está presente. A gente tem que despertar para isso, né? Então, eu agradeço a escuta fraterna de todos vocês. Paz e alegria para todos e até uma próxima vez. Obrigada. Importante a gente aproveitar essa encarnação para ter conhecimento e autoconhecimento para passar por esse processo de forma melhor, né? Muito obrigada, viu, pelos seus apontamentos. Podemos contar com você em próximas vezes, se Deus quiser. Obrigada. Bom, gente, nós vamos dar continuidade à nossa reunião e hoje nós estamos aqui na casa trazendo os tarefeiros para fazerem pequenos apontamentos do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos chamar o Sérgio para falar para nós sobre a primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus. Boa noite a todos. Rogando a Jesus que nos ampare nesse pequeno estudo que vamos fazer agora. E eu recebi um convite da casa, onde diz o seguinte: essa iniciativa é mais uma oportunidade de compartilhar os ensinos dos Espíritos organizados pelo mestre Dionês, que fundamentam as bases do nosso conhecimento. O mais importante agora, sua alegria, será uma alegria receber você. Então, todo mundo sorrindo, né? Estou aqui falando, né? Então, essa é a questão, que é Deus. Antes de entrarmos, né, na questão em si, eu peço, por favor, que eu vou falar um pouco de Kardec. Na verdade, não é Kardec, né? Ele era Rivail, que ele foi um pesquisador, que conheceu o fenômeno das mesas girantes em 1854, mas duvidava desses acontecimentos, na época, usados para divertimento e entretenimento das pessoas. Convidado por Fortier a participar de uma reunião, pretendia estudar aqueles fenômenos com critérios sérios, pois acreditava que todo efeito inteligente tinha uma causa inteligente. E, através de toda uma assistência espiritual, inicia-se o trabalho que resultou na divulgação da doutrina, começando por o Livro dos Espíritos. Bom, Kardec é um pesquisador, né? Então, ele viveu na época do Iluminismo, então ele tinha que comprovar tudo o que ele via, né? Então, as mesas girantes na época eram o frisson, né? Era o entretenimento que o pessoal tinha para perguntar sobre o futuro, se ia casar, se ia ter filho, coisa desse tipo, né? Mas só que ele, convidado por Fortier foi um magnetizador, que ele acreditava que se ele magnetizasse um livro, uma cadeira, uma mesa, esse objeto poderia se mover à vontade dele, tá? Então, ele convidou justamente Kardec para entender o que estava acontecendo. Então, o que Kardec falou? Mas eu vou trabalhar com critérios sérios, né? Porque ele não podia acreditar que uma mesa pudesse falar. Existia uma inteligência por trás da mesa que fazia com que ele respondesse, a mesa respondesse as perguntas, né? Então, aí começa realmente todo o caminhar de Kardec para codificar a doutrina que nós estamos hoje conhecendo. Bom, na sequência, o Livro dos Espíritos é dividido em introdução, prolegômenos. A primeira parte fala das causas primárias. A segunda parte fala do mundo espírita, o mundo dos espíritos. A terceira parte das leis morais e a quarta parte das esperanças e consolações. Na verdade, a primeira parte está ligada muito à Gênese, o livro é Gênese. A segunda parte está ligado
ao Livro dos Médiuns. A terceira parte está ligada ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte está ligada ao livro Céu e Inferno. Okay? Vamos lá. Então, a introdução tem 17 tópicos. As definições sobre os conteúdos que compõem todo o trabalho vão sendo explanadas. Ou seja, no primeiro capítulo da introdução, ele fala sobre os termos espiritismo, espiritualismo. Então, cria alguns termos para a doutrina. No segundo, ele fala sobre alma e espírito, diferença entre um e outro, e assim por diante. Bom, por que prolegômenos? Poxa, realmente, quando eu conheci essa palavra, eu fiquei assim, prolegômenos, né? O que é isso, gente? Prolegômenos. É a mesma coisa de prefácio, só que tem uma conotação diferente. Prolegômenos, este termo é usado quando vamos nos referir a contextos filosóficos, científicos ou religiosos, para demonstrar uma exposição inicial, preparando o leitor para o conteúdo profundo e sistemático da obra. No contexto dos prolegômenos, temos que a obra foi ditada pelos espíritos superiores, isenta de preconceitos, pois a comunicação entre o mundo espiritual e o material estão na ordem natural da vida e não são um fato sobrenatural. Então, o prolegômenos é um pouco mais que o prefácio. Ele diz para a gente que aquele estudo você tem que não só ler, mas pesquisar, estudar, se inteirar do que está no texto, né? Então assinam esses prolegômenos, entre outros, né? João Evangelista, Santo Agostinho, Sócrates e Platão. Próximo. Bom, o que é Deus? Aí foi no português, né? Para entender o quê? Porque Deus o quê? Né? A terminologia da palavra que pode ser advérbio, que beira está você, que beira é a vida, etc. Tal. Pronome indefinido, que lugar maravilhoso, que espetáculo é esse? E o pronome interrogativo, que ocorreu ali. Então, na verdade, a gente vai usar o pronome interrogativo. Se Kardec utilizasse como é Deus, poderíamos ter como resposta alto, magro, forte. Ele usou o quê? Né? Quando Kardec usa esse pronome, deseja saber como entendeu a imagem que para muitos é desconhecida e demonstra a perspicácia do codificador. Então, eu fico imaginando na hora que ele perguntou o que é Deus para os espíritos, que a pessoa perguntou, poxa, peraí, o que é Deus? O que é que eu vou responder, né? E aí, a resposta dos espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, tudo. Então, uma questão, não sei qual é a questão no livro dos espíritos, que ele fala, o que é que existe no universo? Kardec pergunta. 3 elementos. Deus, espírito e matéria. Não existe nada além desses 3 elementos. Deus, espírito e matéria. Então, ou seja, causa primária de todas as coisas, ou seja, de tudo, né? Esse vermelho é meu, viu? Eu coloquei esse vermelho aí, tá? Não está no livro dos espíritos, não, tá? Esse foi eu coloquei. Tá bom? Ok? Próximo. Bom, inteligência suprema. Nós vamos ver que essa resposta ela tem também conotações em outras obras da codificação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, foi falado aqui dos aflitos, né? Os aflitos, né? Eu peguei o pobres de espíritos. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Ou seja, a inteligência suprema, ela utilizou o bem pensando no futuro. Ela não pensou no atual, ela pensou em vidas que seriam criadas. E na coletânea, ainda no Evangelho, de Preces Espíritas, 8:4. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus delegados, mais poderosos do que tu, serão capazes de pôr fim a esse infortúnio e tua tenacidade se quebrará de encontro a essa autoridade suprema. Então, quando em prece rogamos a Deus que nos ajude, temos esse pressentimento que a inteligência suprema, que é Deus, é bem utilizada e encerra todo infortúnio. Não é um alento para nós? Eu fico imaginando exatamente isso, né? Quando nós rogamos pedindo um auxílio, uma orientação, um amparo. Se nós não tivermos a certeza e a confiança de que Deus nos atenderá, então Deus não existe.
Porque se eu confio em Deus, eu tenho a certeza que essa inteligência suprema, ela vai nos atender, e pode até demorar, mas ela vai nos atender. Tá bom? Continuando a inteligência suprema, se eu não me engano, tem mais um, não? Então, causa primária, vamos lá. Causa primária. Na Gênesis, capítulo 2, a existência de Deus. A origem de tudo, o que existe, a base sobre o que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa consideremos antes de tudo. Nem sempre, pois, se faz necessário, vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. A questão 4 do Livro dos Espíritos, estou entrando na questão 4, mas tá, é só falar da 1. Tá? A questão 4 fala que como poderíamos saber que Deus existe, né? Ele fala, todo efeito tem uma causa. Ele fala, observe a vida. Tudo que não é causa do homem é efeito, é causa de uma entidade superior. Então, se eu fiquei pensando assim, poxa, eu chego à noite, chego durante o dia, eu olho um edifício, né? Bonito, o homem criou. Mas eu olho mais para cima, vejo o céu, vejo o sol, não foi o homem que criou. Está acima da humanidade. Aí à noite eu vejo uma ponte bonita, iluminada, né? Eu olho para o céu, vejo estrelas, vejo a lua. Então, não foi o homem que criou. Está acima da humanidade. Tem? E finalizando, causa primária. Causa, no livro Obras Póstumas, Profissão da Fé Espírita Raciocinada. Vemos constantemente uma imensidade de efeitos, cuja causa não está na humanidade, pois que a humanidade é impotente para produzi-los ou sequer para os explicar. A causa está acima da humanidade. Então, pessoal, muito obrigado. Foi isso que eu quis trazer para vocês. Espero ter contribuído. Tá bom? Boa noite a todos. Ô Sérgio, muito obrigada. Você pode depois falar mais para nós. Foi ótimo. Ficou bem claro, né? A primeira questão. Muito obrigada. Queridos amigos, querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por essa festa de tantos ensinos e de tantas informações que acalmaram muitos corações em relação à continuidade da vida. Por isso te agradecemos, Senhor, e que todos nós, ao retornarmos aos nossos lares, possamos levar essas vibrações de tanta paz, de tanta harmonia. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja. Então, gente, boa noite a todos. Que nós possamos estar reunidos aqui na próxima sexta, se Deus quiser. Obrigada pela presença.